Bem-vindas ao Devocional Filhas do Rei. Que alegria poder compartilhar com você a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Daiane Vieira, estarei conduzindo você nesse devocional. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as mensagens. Se eu puder dar um tema para o devocional de hoje, eu quero deixar aqui o Deus que frustra sonhos. Uau! Se você quiser e puder, acompanhe a palavra que está em Provérbios, no capítulo 19, versículo 21, onde está dizendo: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Talvez você acordou se perguntando: por que aquele relacionamento não deu certo? Parecia tão perfeito. Por que aquele sonho tão desejado não deu certo? Na hora que estava indo tudo muito bem, ele foi arrancado das suas mãos quando você quase o tocava, quase o concretizava. Você orou, acreditou, jejuou, mas mesmo assim o sonho não aconteceu. E é sobre isso que eu quero falar hoje com você. Nós servimos um Deus que não tem sonhos. Nós servimos um Deus que frustra sonhos. Porque na verdade o Senhor não sonha, o Senhor planeja. Na verdade o Senhor, ele tem planos sobrenaturais, perfeitos para você e para mim. E sim, existe um lado de Deus que nem sempre nós entenderemos, mas Ele é Pai. E como um pai, nem sempre Ele vai nos dar o que nós queremos, mas sempre Ele vai nos dar o que nós precisamos. E muitas vezes, mulheres, o Senhor nos dará um não. E esse não não é por maldade, mas é por cuidado. Porque às vezes o sonho que você construiu com tanto carinho foi edificado sobre carências e não sobre propósito. Talvez aquele relacionamento que você acreditava ser um presente era na verdade um espelho das suas dores não curadas, uma tentativa de preencher um vazio que só Deus pode ocupar. Aquele emprego que você perdeu talvez estava te afastando da sua verdadeira vocação, estava te destruindo e te distanciando do plano original do Senhor. Talvez o lugar onde você queria tanto entrar era pequeno demais para a grandeza de Deus, do que Deus está preparando. Dói falar sobre isso? Dói saber disso? Sim, dói muito, mas dói para curar. Se eu for fazer uma análise da minha vida, se eu for olhar para a minha vida, principalmente a minha vida profissional, eu estaria trilhando outro caminho. Eu estaria vivenciando outras experiências. Mas um dia o Senhor olhou para mim no meio da multidão e me escolheu. E disse que aquele era o propósito dele comigo nessa terra. E o escolhido não tem escolha, ele precisa obedecer. Então talvez agora você esteja passando por esse processo de esmagamento, esse processo de dor, esse processo de questionamento, de indagação. Por que não aconteceu? Por que estava tão perto? Mas existe um ditado que fala que o Senhor escuta conversas que eu e você não escutamos. O Senhor está em ambientes que eu e você não entramos. O Senhor está em mesas que eu e você não sentamos. E Ele sabe do coração de cada um. Ele sabe da intenção de cada um. Então essa frustração que talvez você esteja passando aponta para um novo tempo. E esse não é o que abre espaço para o sim do céu. Então não questione, não murmure, apenas confie, porque eu creio que o Senhor está trazendo um novo tempo para a tua vida e para a minha vida, e para que isso aconteça, Ele vai precisar frustrar os seus sonhos para que se cumpra sobre a tua vida os planos dEle, porque os planos dEle são melhores e maiores.
Então aquiete, acalme o teu coração, porque nós estamos entrando em uma nova estação, é um novo mês, é um novo tempo no calendário de Deus, porque o tempo do Senhor não é o mesmo que o nosso, e eu consigo enxergar com os meus olhos espirituais que nós vamos viver, nós viveremos o sobrenatural dos céus. Então nesta manhã eu quero liberar chaves do extraordinário, do eterno, para que você possa vivenciar a plenitude de Deus em todas as áreas da tua vida. Anote aí a primeira chave. O Senhor manda dizer: nem todo sonho que nós temos nasceu no coração de Deus. Muitos são frutos do nosso ego, da nossa pressa, da nossa vontade de ser amada, validada ou reconhecida. Quantas vezes ali na hora da fúria, na hora da raiva, na hora do rancor, porque nós somos humanos, falhos, e isso nós precisamos assumir, nós muitas vezes vamos deixar no coração que entre sentimentos ruins. Então quantas vezes ali na hora da frustração nós queremos dar a volta por cima, nós queremos mostrar para aqueles que nos feriram que nós conseguimos, que nós vamos chegar lá, e aí a gente começa a caminhar, esse sonho começa a ser algo para os frutos do nosso ego, para mostrar para aquela pessoa ou para aquelas pessoas que nos feriram o quanto nós conseguimos. Então, muitas vezes a gente vai caminhar de acordo com os sonhos do nosso coração que foram construídos por essas coisas ruins que nós guardamos aqui dentro. E nós precisamos nos livrar disso tudo. Então, muitas vezes vai vir o quê? Os frutos do ego, aquela vontade de vingança, e a gente vai começar a caminhar de acordo com o que está no nosso coração, achando que esse é o nosso sonho, porque eu vou chegar lá. Mas esse eu chegar lá é apenas para mostrar que eu consegui, que eu me vinguei, e o Senhor não opera assim. Então nem todo sonho nasceu no coração de Deus. Guarde isso para o teu coração. A segunda chave: Deus não está comprometido com o nosso conforto, mas com o nosso propósito. E se for necessário, Ele vai frustrar sim algo temporariamente para te alinhar com algo eterno. Ele fará. O Senhor não está comprometido com o nosso conforto, no entanto que muitas vezes Ele vai nos balançar, Ele vai balançar as nossas estruturas para que a gente saia do lugar de conforto, para que a gente saia desse lugar de zona de conforto, para que nós possamos vivenciar a plenitude do propósito dEle. Então, se for necessário, Ele vai frustrar sim algo que você construiu aí dentro de você, para alinhar, para te alinhar com algo eterno, porque Ele fará. Se Ele prometeu que iria fazer, Ele fará sobre a tua vida, mas Ele vai balançar a tua estrutura algumas vezes. Terceira chave que os céus libera para você nesse devocional: a frustração não é rejeição, é proteção. Quantas de nós já olhamos para o Senhor, principalmente no início da nossa caminhada cristã, olhamos para Ele e pensamos: o Senhor está de brincadeira comigo, o Senhor não me ama, tudo dá certo para todo mundo menos para mim. E aí a gente começa a pensar que o Senhor está nos rejeitando, quando na verdade Ele está nos protegendo. E só depois que nós criamos uma intimidade, um relacionamento de profundidade com Deus, que nós entendemos sobre a proteção divina. Porque Deus vê o que você não vê. Ele conhece o final desde o início. Ele te ama demais para deixar você viver de qualquer jeito. Então talvez aquilo que você tem orado no secreto não se concretizou, não é porque Deus é ruim, porque Ele não é um Deus ruim, Ele é um Deus amoroso, mas Ele também é um Deus de justiça, é um Deus de cuidado. Então talvez isso não aconteceu e você está achando que é uma rejeição, quando na verdade é uma proteção do Pai. O Pai que ama o Filho, Ele cuida, Ele protege. Nós temos uma prova viva de que Deus ama cada uma de nós, porque Ele deu o único Filho dEle como prova de amor para que eu e você pudéssemos ser livres. Então a frustração não é rejeição e sim proteção.
Quarta chave: Deus não destrói sonhos para te punir. Se isso está na sua cabeça, tire agora, em nome de Jesus, porque o Senhor destrói sonhos para te preparar. Ele vai lá e muda todo o cenário, ele vai lá e muda tudo para te preparar para grandes coisas. A promessa ainda existe. Só precisa do tempo certo para ser cumprida, do coração certo, da estação certa. Hoje, quando eu olho para a minha vida, eu fico pensando, desde criança, o Senhor fala comigo. Desde criança, eu sempre soube que eu tinha sido escolhida pelo Senhor e que Ele tinha algo sobrenatural comigo nessa terra. Mas eu precisei passar por tantos processos e hoje, quando eu olho para trás, eu penso e falo, ainda bem que o Senhor me destruiu e me reconstruiu. Ainda bem que o Senhor destruiu os meus sonhos e colocou sobre o meu coração os sonhos dele. Porque se o Senhor tivesse cumprido sobre a minha vida os sonhos, os meus sonhos, o que teria acontecido? Eu não estaria aqui falando com você, porque no meu coração existia ego, no meu coração existia podridão, no meu coração existia vingança, no meu coração existia soberba, e ai de mim se tivesse vivido as promessas do Senhor com o coração assim. Ainda bem que o Senhor me destruiu, me reconstruiu, ainda bem que o Senhor destruiu todos os meus sonhos e não foi por maldade, não foi por punição, mas para me preparar, porque hoje eu consigo enxergar que eu estou sendo preparada para aquilo que o Senhor sempre falou comigo desde a minha infância. E ainda bem que Ele destrói, não para nos punir, mas para nos elevar de nível. Uau, Senhor, obrigada pela Tua palavra, o Senhor sempre cirúrgico, o Senhor sempre transbordando na mesa da presença. Obrigada, Senhor. Mulher, pense em um exemplo bíblico. Pense em José do Egito. O sonho de José era governar. Mas antes disso, ele foi jogado num poço, vendido como escravo, preso injustamente. Aos olhos humanos, parecia que o sonho tinha sido destruído, que o Senhor estava punindo, mas na verdade Deus estava construindo o caráter de um príncipe no coração de um prisioneiro. E no tempo certo, quando José estava pronto, o sonho se cumpriu com mais glória do que ele poderia imaginar. Foi muito melhor, eu tenho certeza disso, que foi muito melhor do que aquilo que José sonhou. Porque José não viveu os sonhos de Deus, mas ele viveu os planos do Abba. Oh, aleluia, Senhor. Obrigada pela tua palavra que nunca volta vazia e que nos alimenta, que nos direciona, que nos fortalece. Obrigada. Olha a profundidade desse devocional nesse dia 1º de julho, uma nova estação, um novo ciclo, um novo mês. O Senhor está trazendo respostas para o teu coração, para que você possa ser alinhada ao coração dele e que a partir de agora você possa caminhar nesse semestre de acordo com aquilo que ele tem, não de acordo com os sonhos do teu coração. Vamos orar? Deixa eu orar por você e a minha oração é: Senhor, hoje nós entregamos os nossos sonhos frustrados. Assim como Ana, nós entregamos no teu altar os sonhos do nosso coração. E nós queremos viver os teus sonhos para que se cumpra sobre a nossa vida a tua vontade, porque nós sabemos que ela é boa, perfeita e agradável. Senhor, as portas que não se abriram, os nãos que nos feriram, os caminhos que pareciam certos, mas nos deixaram perdidas, nós entregamos também, Senhor, no teu altar. Nos ajude a confiar que mesmo quando nós não entendemos, tu está conduzindo esse barco. Mesmo quando nós não entendemos, o Senhor tem planos perfeitos para cada uma de nós. Senhor, nós não queremos nos prender ao que nós perdemos, mas nós queremos nos abrir para o novo, o teu extraordinário, o teu novo tempo.
Senhor, que nós não nos lembremos das coisas passadas, porque todas as coisas se fazem novas a partir de agora, nesse novo tempo, nessa nova estação. Senhor, nós cremos que os teus sonhos, os teus planos são maiores e melhores que os nossos. Se algo foi frustrado sobre a nossa vida, é porque o teu propósito ainda está de pé. Senhor, nos cura, nos fortalece e nos direciona. Nos renova, nos dê sabedoria, nos alinhe para que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós nessa nova estação e nesse novo tempo, em nome de Jesus. Para complementar tudo que eu trouxe aqui no devocional, eu deixo aqui para você a mensagem final para o seu coração. Não temas, filha. Os sonhos frustrados não são o fim. Eles são o início de algo grandioso que os céus desenhou para você. Deus não te frustrou, Ele te livrou e Ele ainda vai te surpreender. Receba essa mensagem. Eu estou sendo profeta na tua vida e eu declaro sobre a tua vida que você vai viver o extraordinário de Deus nesse semestre que se inicia. Do mês de julho até dezembro, você viverá o extraordinário, porque o calendário do Senhor é diferente do nosso e todos verão que o Senhor é Deus na tua vida. Um beijo para você, obrigada por estar aqui nesse canal, se inscreva, ative o sininho, seja uma patrocinadora do reino, compartilhe esse devocional com mais pessoas e leia a legenda porque aqui tem informações preciosas para você. Um beijo e até o próximo devocional. Deus abençoe você, a tua casa e que prevaleça sobre a tua vida os planos do Abba.